fala de oração, de Acabou a piedade, sabe como é baderna, acabou a diferenciada. baderna. Vamos de batalha espiritual, dessas coisas do Antigo Testamento, que é No tudo Testamento, Velho Testamento. Deus é bom, Deus é bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Passa. Quem é cerimonial SAF em Itabuna aqui hoje? Tabuna? Cerimonial SAF em Itabuna. Aqui, não tem? Acho que alguém entrou com algum e-mail. É Bruno. Bruno? É, Não, o Bruno tá aqui, Bruno Diego. Alguém entrou com algum e-mail aí, diferente hoje. Com nome diferente. Acessou de algum outro aparelho, né? Por isso. Comendo esse negócio. Aí depois... Nenhum de vocês trabalha no SAF, não? Tem um aqui de Itabuna que trabalha no Ah, é Bruno. Então, Bruno tá com... É Bruno. Ele deve estar em 2 celulares, deve estar o dele e mais um. Ah, beleza. Minha net Bruno está ruim, também tá vendo? sabe. Ele acabou de falar. É ele. No SAF não tem muito defunto usando internet, não. Por isso que ele priorizou. É exclusivo, né, Wilson? Ele não é Maria, não, mas tá cheio de graça, né? Lá só não tem falar internet dos da- mortos, lá né? só não tem internet da Bíblia. Uma das coisas que mais me assusta na Bíblia é quando diz assim que a gente não deve consultar os mortos. Ou seja, é porque é possível consultar, entendeu? Isso me Ó, assusta deixa muito. isso para lá. Deixa isso para lá. A aula nem Não mexe com começou. isso não, Anderson. Não mexe com isso não. Aí na SAF só não tem internet da Vimo. Pois é, né? Deixa lá, né? Vai que. Ó, na última aula, nós abordamos os 2 horizontes, né? O horizonte primeiro, que é o do próprio contexto imediato do profeta, o Antigo Testamento. O horizonte 2, que é um horizonte um pouquinho mais amplo, que é o contexto do Novo Testamento, algumas profecias, mas não todas. E hoje a gente vai abordar o horizonte 3, da perspectiva profética, viu? Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Não, eu falei que eu ia falar. Parou no 2, velho. Foi, falamos sobre o 2, e aí falando na próxima aula a gente fala sobre o 3. Se eu falei sobre o horizonte 3, o que é o horizonte 3, então? É a qual? Não falei não, viu? Ele vai falar de Jeremias. Ó, o horizonte 3 é o horizonte escatológico. É o horizonte da nova criação. Antes de você falar, eu falei, vou falar logo, como está sabendo. Então, o horizonte 3 é esse, o horizonte escatológico. É a nova criação. São poucas profecias, diga-se de passagem, né? Nesse aspecto. Né? Olha só, gente, quando o profeta ele aponta um futuro que vai além de qualquer tempo conhecido na história, isso aqui se enquadra com esse horizonte escatológico. Ele não se enquadra com o contexto imediato do profeta, nem tampouco o contexto mais ampliado do Novo Testamento. Ele não se enquadra com nenhum período da história da igreja. Ele está ampliando demais o seu campo de visão. Por exemplo, a linguagem de juízo sobre todas as nações serve como um exemplo. Isaías 24, quando Isaías ele descreve um cataclisma de tudo que é mal e ímpio no mundo. Então, ali não se enquadra em nenhum período da história, não se enquadra em nenhuma época do Novo Testamento, nem tampouco do contexto imediato do profeta. É um horizonte mais amplo, é o horizonte do fim, escatológico, que vai abrir espaço para o início da própria nova criação. Essa linguagem de juízo, por exemplo, ela se encontra nesse contexto. É um contexto em que Deus está renovando tudo o que existe. Fique atento a isso. O juízo ele não é somente punitivo ou retributivo, né? Ele, na verdade, é um juízo que coloca as coisas no seu devido lugar. Ele retira o mal que corrompe a criação
E ao retirar o mal que corrompe a criação, ele inicia a renovação de todas as coisas. Então, o juízo não é para a criação. O juízo vem para a criação, mas na intenção de derrotar e destruir aquilo que a corrompe. Né? Essa linguagem de elemento escatológico. E esse contexto de renovação, ele é marcado muito por uma realidade abrangente, viu? E aí, quem quiser apontar ou escrever que realidade, elencar essa realidade abrangente, ela é vista da seguinte forma: é um mundo perfeito quando isso acontece, ou quando isso vai acontecer. É plena fartura, não haverá escassez. Nessa renovação de tudo que existe, haverá uma vida segura e livre de abusos. Será um mundo sem guerra e tampouco violência. É uma realidade marcada por harmonia entre humanidade e natureza. Então, nada disso se enquadra na época do profeta, nem tampouco na época do Novo Testamento, muito menos em alguma época conhecida próxima à nossa. É o horizonte do fim, da nova criação. Não, isso aí não, Everson. Ali é feio demais aquelas gravuras, né? É horrível aqueles desenhos ali, viu? Não fique com os TJ, não, nesse aspecto, não. As crianças dormindo com leão, né? Feio demais aquilo ali, feio demais. Criança dormindo com leão, é lindo. A imagem dos TJ é um mundo rural. Não é essa a intenção da renovação de todas as coisas. A renovação de todas as coisas é trazer à criação a intenção original do Criador, e não ao seu momento original, né? Porque o momento original era o mundo rural. Só que a intenção de Deus, no fim, não é um mundo rural. É um mundo com natureza e cultura. É assim que termina Apocalipse 21 e 22. Nós vamos pegar aqui alguns elementos proféticos do AT que apontam para esse horizonte escatológico, viu? Fala aí, Everson. Sabe por que eu acredito? Isso, eu acredito nisso, literalmente naquilo, porque foi assim que Jesus acreditou, que Pedro acreditava, que Paulo realmente acreditou. Não há como escapar disso. O que a gente pode afirmar é que alguns elementos, eles são figurativos, mas o fato de ser figurativo não aponta para uma realidade menos concreta. É essa a questão. Então, a gente vai pegar aqui elementos proféticos que apontam... Professor, Oi. e é uma coisa, só completando, assim, é uma coisa que faz tanto sentido que você vê que João, ele descreve uma cidade que tem uma infraestrutura de uma cidade funcional. Uhum. Né? E é até interessante que não fala da igreja, fala que as pessoas se reuniam na praça para orar e para partir o pão, né? Nas praças. Ou seja, é um lugar que você não vai ter igreja, você vai ter praça, você vai ter comunhão pública, assim, na rua, né? Então, mas você vê a estrutura organizacional dessa nova cidade é muito fiel, assim, eu acredito por conta disso. Não haverá templo, porque a própria realidade da nova criação será um templo. Então, não haverá um espaço com um templo. Porque a ideia do templo é o local onde Deus habita. A nova criação não precisa de templo, porque ela já é o local ponto de contato, né? Ponto de contato. Então, é nesse sentido. Você não vai ter um ponto de contato. Eu falo assim, né? No Éden, o céu e a terra eram juntos, aí se separou, se contactaram no tabernáculo, no templo, aí depois o céu era Cristo, o Espírito Santo, e depois vai se reunir novamente. Isso, é o casamento dessas duas realidades. Isso. Então, olha só, alguns capítulos que apontam para essa realidade. Isaías 2, verso 1 e seguintes. Né? Esperei rapidinho, viu? Ô Anderson, você acha que os homens vão habitar com Deus?
literalmente, ou será que vai ser Deus lá numa realidade Não, e nós ele deu a entender, não, ele deu a entender que vão ter, assim, moradas separadas, porque ele tá falando assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu acho que você vai ter sim, eu acho que vai ter uma individualização nesse sentido, mas em termos de habitação, nós estaremos sempre presentes na glória dele, constantemente. É porque quando a gente olha para o jardim, né? A gente tem essa coisa que Deus ia lá todo final de tarde. Eu fico pensando nisso. Será que Deus vai ser tipo o prefeito da Nova Jerusalém, que vai vir nas ruas andando? Ou será que não? Certo? Que é só figurado, entendeu? A gente entender mais fácil. Aqui. Cristo ressurreto, né? Vai estar. Meu irmão Anderson, você falando. Aqui, ó. Senhor. Acabou a baderna aí que chegou a ordem. Acabou O a que você acha aí, palhaçada. professor? Será que Deus vai ser tipo o prefeito da cidade, da Nova Jerusalém, a gente vai ver ele andando nas ruas, ou será que não? Vai ser só ilusão nossa mesmo. Então, quando a Bíblia fala que a nova criação será tão encharcada de Deus, assim como as águas cobrem o mar, não há como encontrar elemento dessa nova criação onde o próprio Criador não esteja estampado de maneira concreta, encharcando toda essa realidade. Então, é aquilo que a gente poderia perguntar o seguinte: quanto 100% o oceano é feito de água? É 100%, ou seja, quantos por cento da nova criação terá realidade divina? Professor, mas às vezes eu vejo o que o Ceará está falando um certo paradoxo, né? Eu acredito exatamente no que o senhor está falando, mas aí eu fico pensando Jesus falando que ia preparar moradas, como se lá tivesse uma divisão, né? Uma certa individualidade, né? Aí eu falo, cara, é um paradoxo. Você vai ter sua individualidade, mas você nunca vai estar afastado de Deus. Na verdade, é como hoje. Só que hoje a gente não tem a plena convicção, a plena fé de que ele habita em nós e tudo. Lá a gente vai ter, eu acho que assim, a gente vai estar plenamente convencido de que ele está conosco o tempo todo. Uhum. Isso. Olha só, Isaías 2, verso 1 e seguintes. Olha aqui o horizonte do fim. Isaías visualiza aqui. Ó. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó. Andemos na luz do Senhor. Não há como enquadrar esse horizonte, nem no primeiro, nem no segundo. A única possibilidade de enquadramento é esse horizonte do fim, o escatológico, né? Um outro texto, Isaías 11, quando o ramo que surge do tronco de Jessé, ele exerce juízo no mundo, e aí esse juízo ele provoca uma realidade de harmonia entre o gênero humano e a própria natureza, que antes havia sido rompido com a entrada do pecado. E aí no verso 9 vai dizer assim, é o capítulo 11 do 1 ao 9, viu? Vai dizer assim: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Horizonte 3, né? Horizonte escatológico, capítulo 11 aí. Elementos figurativos, claro que sim, mas que aponta para uma realidade concreta, marcada por harmonia e pela ausência de caçador e caça, presa e predador, né? Então não haverá mais esse elemento. É um mundo totalmente reconfigurado nesse aspecto. Né? Vou usar aqui agora só referências sem fazer leitura. Desculpa interromper. Qual foi o primeiro versículo que o senhor usou? Desculpa, eu não consegui anotar. O qual, João? O primeiro, antes de Isaías 11. É Isaías 2, 1 ao 5. Muito obrigado. Valeu.
Próximo texto. Isaías 25, do 6 ao 9 também. Viu? 25, do 6 ao 9. Isaías 65, do 17 ao 25. Isaías 65, do 17 ao 25. Isso aqui já é bem claro, né? Quando vai dizer: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Essa questão das coisas passadas jamais serão lembradas, né? Às vezes a gente fica pensando que é como se fosse uma mente zerada, né? Foi resetado, né? A nossa mente. Mas é bom frisar esse jamais virão à mente. E aí o Miroslav Volf, ele faz uma observação que é boa, que ele diz bem assim: qual é a melhor forma que você tem de esquecer algo? É tentando esquecer? Quem aqui já foi menor e assistiu filme de terror, quando ia dormir e você tentava esquecer, o que era que vinha na sua mente? Lembra de Fred Krueger? O filme. Problema de Fred Krueger que acontecia quando as pessoas dormiam. Você ia dormir e ficava, não quero lembrar, e ficava lembrando. Ou seja, é a pior forma de você esquecer uma coisa é tentando esquecer. Ele pega e diz: a melhor forma de você esquecer uma coisa é voltar a sua atenção para outra. Ou seja, é o que o texto está falando. A nossa mente vai estar tão voltada para os novos céus e a nova terra que essas coisas passadas sequer virão à nossa mente, né? Não que haverá um apagamento da memória, mas que elas não serão evocadas, porque a nossa atenção estará voltada para essa nova realidade da criação, provocada pelo ato criativo infinito de Deus, né? É bem por aí. Outro texto, Jeremias 32, do 37 ao 41 também, 33, do 6 ao 9, e Joel 3, 17, 18. Né? São alguns textos que apontam para este horizonte da criação. Jeremias 32, do 37 ao 41, Jeremias 33, do 6 ao 9, e Joel 3, do 17 ao 18. Então, só fechando, nada disso se cumpriu no horizonte 1, foram inaugurados no horizonte 2 e aguardam a sua conclusão no horizonte 3, viu? É assim que você enquadra essa questão dos 3 horizontes com esse elemento do horizonte final. Não se cumpre no primeiro, é inaugurado no segundo, mas vai ser concluído nesse horizonte final, viu? Porque você não pode esquecer do evento Cristo, como a inauguração desses elementos vistos como finais, viu? Alguma pergunta nesse sentido? Que eu vou pegar só um texto para colocar os 3 horizontes em uma única narrativa profética, viu? Alguém ia falar aí? Eu acho que eu cortei. Eu, professor. Fique à vontade, mestre. Ô, professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Como é que o senhor enxerga novo céu e nova terra? Se desfaz esse céu que a gente está vivendo, essa terra, e cria outra, é isso? Não. Dessa terra, ele forma uma nova. Assim como do nosso corpo, que será colocado na sepultura, ele formará um novo. Não será um outro, mas um novo, né? Não é algo trocado, muito pelo contrário, é revestido, né? É transformado. Isso. Na linguagem de Paulo lá em Romanos, né? É nesse sentido. Você vai ter essas 2 vertentes, mestre. Uma como sendo nova em tempo e outra como sendo nova em natureza, né? Mas sendo a mesma. O exemplo que eu dou é mais ou menos assim. Imagine uma catedral de 1000 anos, abandonada. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar com musgo, com mato, com lodo, com sujeira, com teia de aranha. As pinturas vão estar bem opacas, né? Não vão estar tão vivas, porque tem muito acúmulo de poeira. Aí você coloca um grupo de restauradores, limpa toda a catedral. Ela vai ficar o quê? Inteiramente nova. Mas ela tem quanto tempo? 1000 anos.
Então, é nesse sentido que Deus ele fará com este mundo. Ele vai tirar as camadas de corrupção, poeira e pecado, e essa criação será vista em todo o seu esplendor, na novidade que Deus fará com ela. É nesse aspecto. Que é o que Pedro fala, que os céus e a terra aguardam a realidade do fogo, e aí depois ele diz, mas nós esperamos novos céus e nova terra, porque a ideia do fogo não é para consumi-la, mas para consumir aquilo que a corrompe. É a linguagem de Pedro lá. 2 Pedro 3. Fala, Jorge. Professor, por favor, ligado a essa questão, me tire uma dúvida. Em relação à consciência, Eclesiastes diz que quando a gente desce a sepultura, tudo que é nosso em relação ao intelecto é ali depositado. Já no texto do Novo Testamento, o Senhor, inspirando Paulo, ele diz, ou João, melhor em Apocalipse, dizendo que Deus ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Paulo fala sobre o tribunal de Cristo, né, onde os crentes, a igreja vai estar. Ligado a isso, eu pergunto ao Senhor, nós, quando fomos arrebatados ou transformados, né, os mortos ressuscitarão primeiro, nós vamos ter consciência, né, na esfera celestial, das coisas, vamos dizer assim, das coisas boas, né, dessa terra. Como é que o senhor entende esse paradigma aí? Uhum. Jorge, o Eclesiastes, quando ele fala aquela... Oi. Isso, a Bíblia aponta para... Mas aí, Everson, ele está na esfera de tormento. Você vai estar estaremos na esfera celestial. Sim, mas aí são duas esferas, uma celestial e outra de tormento. A de tormento a gente sabe que a pessoa vai ter consciência por que ela vai estar ali. Mas você em glória, a Bíblia diz que Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Mas por que você vai chorar? Uhum. É isso. É bem nessa linha. Se a gente for olhar, a Bíblia ela não vai ter um versículo falando, olha, haverá uma preservação de memória no estado eterno, né? Mas ela aponta nessa direção. A questão de Eclesiastes, quando ele coloca lá, ele está dizendo que aquele que morre não tem participação mais nas coisas do mundo dos vivos, né? Não há mais esse tipo de... Não há uma reflexão sobre Não há interferência, né? Ou interferência, algum envolvimento. Não há envolvimento. Agora, quando você amplia para a perspectiva do novo, aí a sua palavra, né? Nesse estado eterno final, no que diz respeito aos crentes. Eu penso que Jesus ele aponta na direção de uma preservação da memória, da própria mente. Uma memória redimida, diga-se de passagem, porque a nossa memória está corrompida. Ela será uma memória redimida, mas não necessariamente apagada. Você pega, por exemplo, Jesus, quando ele ressuscita, lá em Lucas, Jesus já ressurreto, ele fala com os discípulos, vocês não lembram que eu tinha dito isso, não? Que era necessário que o Filho do Homem, ou seja, existe uma preservação de memória anterior à morte. E Cristo ali já havia ressuscitado e ele já é a matéria da nova criação, que ele não pode mais morrer. Então, essa ressurreição e preservação de memória de Cristo aponta para o que Paulo fala, que haveremos de ressuscitar como ele ressuscitou. Então, esse elemento da memória ele é preservado. Isso também, professor, e também, desculpe, perdão aí, mas tem uma coisa interessante na Bíblia, que fala que nós vamos receber a coroa da vitória. Como é que a gente vai receber uma coisa que a gente não lembra de onde lutou? Isso, então você tem esses indícios que apontam para esse elemento de preservação da memória. Tem uma frase que eu gosto, que ser humano é ser capaz de lembrar.
Ou seja, a minha identidade ela está atrelada à memória de quem eu sou. Por isso que é tão problemático o Alzheimer, né? Você vai perdendo a sua própria identidade. Você esquece que até mesmo chega ao ponto de ser ser humano. Então, a minha identidade é atrelada ao que eu lembro a meu respeito, e a minha identidade também está atrelada ao que os outros lembram a meu respeito, até mesmo daquele período que eu mesmo não lembro, quando eu era uma criança, e por aí vai. Então, o que a gente percebe é que a memória ela será preservada, mas não necessariamente apagada, mas sim redimida como o nosso próprio corpo. É nesse sentido que a Bíblia aponta nessa direção. Obrigado, professor. Valeu, Everson. Obrigado também. Beleza, Jorge. Fala, Tiago. Paz do Senhor Jesus, professor, tudo bom? Tudo bem, meu querido? Ainda nessa linha da memória preservada, o senhor falou aí que não totalmente apagada, mas redimida. Eu fiquei pensando o seguinte, estarmos no céu e pensarmos em um ente que morreu sem Cristo, como é que estaríamos lá? Eu entendi o que o senhor falou e respeito, compreendo, mas eu penso um pouco acerca dessa questão da memória, que abriria precedentes para momentos de tristeza, para momentos de reflexão, em um local onde não teria segundo a palavra de Deus. Sei. Eu fico reflexivo sobre isso. É só para trazer uma contribuição para a gente pensar um pouco mais. Não sei nem se é o tema do que o senhor está falando, mas já que abordou isso, eu queria trazer essa contribuição. Olha, Ana está assistindo o jogo aí da Libertadores. Liga o áudio aí, ó. Ô, Tiago. É o Flamengo, é o Flamengo. Onde não tem outro lugar. A sua pergunta é interessante, pelo seguinte: a Bíblia não nos responde tudo. Então, não há como. Então, a gente tem elementos sobre os quais a gente não pode realmente responder. Pessoalmente, eu não penso ser isto um problema, porque eu enquadro esse conhecimento com a minha própria realidade atual. Eu sei da verdade do Evangelho e eu sei que alguns parentes meus morreram afastados de Cristo. Nem por isso eu vivo uma vida meio que atormentada ou deprimida em decorrência desse fato. Porque eu penso que, às vezes, algumas pessoas colocam esse linguajar como se agora eu sei que é verdade, né? Agora eu sei que aquilo que eu acreditava na Bíblia é realmente concreto. Ou seja, a questão é que nós veremos aquilo que nós já sabemos que é verdade. Então, eu penso que, nesse aspecto, não haveria um problema. Mas é uma coisa que não há como a gente responder, né? Porque a Bíblia já não acaba respondendo esse tipo de questionamento. O certo é, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Nesse sentido. Sim, pegando aqui Obrigado, texto. professor. Beleza, Tiagão? Pegando um texto que vai enquadrar esses três horizontes em um único texto. Isaías 52. Quem tiver a Bíblia, lê aí, só para mim acompanhar a minha leitura. Isaías 52. Verso de 7 a 11. Olha só. Enquanto o senhor abre, professor, posso ler só um texto aqui? Está em Isaías 65, Pode. verso 17, diz assim: com efeito, criarei novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Isso. O não lembrado não é necessariamente apagado. É que a atenção vai estar voltada para algo e ela não vem, né? Não virá à mente. Bem por aí. Sim, Isaías 52, do 7 ao 11. Olha o que vai dizer. Ó. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Eu costumo... A gente... Falando. A internet dele está ruim. Foi o jogo do Flamengo que cortou.
Então, vou avançar aqui. Olha só, Isaías 52, do 7 ao 11. Ó. Não, pode seguir, pode seguir. Era coisa simples, eu só ia falar assim, é uma questão assim, a gente vai ser plenamente suficiente, que hoje a gente às vezes parece que não tem suficiência em Cristo, e lá a gente vai ser plenamente suficiente. Isso. Olha só. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. Juntas, cantem de alegria vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Afastem-se, saiam daqui, não toquem as coisas impuras, saiam delas e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Até o 10 já bastava já. Olha só. Testemunho de Jeová diz que é ele, sai dela, povo meu. Eles gostam, né, desse texto, né? Eles gostam. Olha só. Aí você pega eles, né? Ó, aqui você tem os 3 horizontes. O horizonte primeiro, que é o do profeta, o horizonte 2, que é o do novo, e o horizonte 3, que é o escatológico. O horizonte 1 do profeta, Deus reina e ele resgata Jerusalém de suas ruínas, consolando o seu povo. Isso é o quê? Retorno do exílio. Quando Deus traz o seu povo de volta. Horizonte 1. Só que você pega o horizonte 2, quando diz bem aqui, ó. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com o quê? Com seus próprios olhos. Isso aqui se cumpre onde? No horizonte 2. Quando um jovem profeta da Galileia entra lá em Jerusalém montado em um jumento e depois se dirige ao templo. Ou seja, viram Deus retornando com seus próprios olhos. Então você tem o horizonte 2. Só que você chega no horizonte 3. É quando diz bem assim, ó, o verso 10. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Horizonte 3. Então você enquadra aqui os 3 horizonte de perspectiva do profeta, né? Então, esse texto aqui eu acho legal nesse sentido. Deu para entender, gente, essa questão aí? Alguma pergunta? Dá para entender que vai falando por camadas aí, né? Isso. Chega no final aí fala, abrange tudo. A gente entende que já passa para o Novo Testamento aí. É. Mas veja que quando o profeta olha, ele vê uma única realidade, né? Ele vê uma única realidade. Temporal, no caso. Pode fechar essa questão dos horizontes de observação profética, todo mundo aí? Pode seguir? Não, essa parte aqui eu já encerrei. Professor, rapidinho aqui uma dúvida. Fala, filho. Boa noite, como é que tá? Graças a paz. Paz, meu querido. Você falou aí, o profeta, Você falou, o profeta vê, e eu não entendi muito bem, porque quando você falou, me veio a pergunta na cabeça, mas eu não gravei o que foi que você falou, que é a questão assim, que o texto revela os 3 horizontes, mas o profeta em si não tem consciência desses 3 horizontes, seria isso? Aqui ele vê como a única realidade temporal, mas que você percebe que se enquadra nos 3 horizontes de perspectiva profética. Entendi. É como se fosse aquela situação. Há 20 anos atrás, eu não entendia coisas que eu entendo hoje, pela experiência de vida que eu tenho. Então, assim, é como se você voltasse no tempo
e revivesse as coisas, e aí você, agora eu entendi até determinadas coisas que lá atrás eu não entendo, porque agora, digamos assim, agora a gente tem a visão porque está escrita, mas se a gente tivesse lá atrás com o profeta, talvez a gente não veria dessa forma. Isso, Eu é assim, entendi. ficou claro porque já passou. Não entendi, tá, beleza, obrigado. É assim, não é que o profeta, quando ele, Isaías, né, do verso 7 ao 11, olha, gente, essa parte aqui é do nosso tempo. Essa outra é lá com um jovem profeta que eu estou vendo, mas eu não sei muito bem o nome dele. Ele está até no jumentinho. E a outra parte é lá para o fim. Não, ele vê uma única realidade, né? É uma imagem que veio para ele, né, nesse aspecto aí. Mais ninguém? Pode seguir então, né? Então, pronto. Vamos avançar aqui agora para a carreira de um profeta, o profeta Elias. Elias contra a casa de Acabe, né? Que a gente vai estar trabalhando aqui hoje dentro do possível. A carreira de Elias, ela é descrita nos capítulos 17 a 22 de 1 Reis, né? Então, é nesse enquadramento aí que você tem a carreira desse profeta. Quando a gente vai estudar o ministério de Elias, a gente fica sabendo do problema da religião cananeia. Ou seja, Elias ele está enquadrado dentro dessa problemática da religião cananeia. O culto a Baal, né, o grande atrativo, né, e de tentação aos israelitas ao longo de todo o Antigo Testamento, diga-se de passagem. Von Rad, na sua teologia do AT, quando ele vai fazer uma observação a respeito de Elias, ele vai dizer que Elias ele era de uma região mais de interior, né? Uma região que não teve influência de antigas civilizações cananeias, né? Desse atrativo do culto a Baal. Se Von Rad está certo, aí você encontra uma explicação de Elias ser tão enfático, né? Ser tão incisivo na sua condenação dessa atitude de Israel ficar flertando com Baal. Porque ele é de um contexto que não teve esse tipo de influência. Ele é o tesbita, né? Alguma coisa assim. Elias, o tesbita. Tisbe. Isso. E Tisbe, né? Jorge falou aí. Isso. Então, é dessa região mais de interior, que não teria tido essa influência de antigas civilizações cananeias. Os cananeus, eles tinham Baal como um deus universal. Não que ele fosse o único. Na verdade, Baal é filho de El. Só que El, como era... El é o termo hebraico para Deus, viu? Quando tem lá o termo Deus, você tem lá, às vezes, El, né? Então, El é o pai de Baal. E El, ele é uma divindade mais idosa. Ela é barbuda, né? É parecendo um Papai Noel, né? Aquela coisa mais... sem muito movimento. Baal não, Baal é jovem. Ele tem virilidade, ele tem energia, é um deus de guerra. E Baal, ele tem um inimigo, que é Mote, que é a própria morte. E ele tem uma esposa, que é Astarate, né? Ou Astarte, né? Você tem essas variáveis no Antigo Testamento. Então, você tem ali um deus guerreiro que luta contra a morte, e ele demonstra todo o seu poder quando aparece ressurreto em um determinado período do ano. Porque no ciclo de Baal, Mote, que é a morte, acaba vencendo ele no inverno, no período de seca. E depois, quando chega a primavera, ele aparece novamente renovado como um Deus que ressurge da realidade da morte. Então, você tem esse ciclo de Baal. O interessante, quando você vai olhar mais de perto toda a problemática que Elias se envolve, o conflito é um conflito direto contra a exclusividade da soberania de Javé. Se Baal é visto como um Deus universal, isso vai rivalizar com uma outra mensagem, a mensagem já vista, de que Israel, quando teve um encontro com Javé, ele entende que o Deus universal em toda essa criação é somente um. O próprio Javé que libertou Israel do Egito.
aquele que criou e o mesmo que trouxe o dilúvio, né? Então, ele é a única divindade exclusiva e universal. Um dos atrativos do culto cananeu que Elias ele combate era que o culto cananeu ele tinha uma realidade mais tangível, concreta, palpável, que eram seus ídolos. E esses ídolos, que é a realidade tangível do culto, do baalismo, ou da realidade cananeia, acontece uma espécie de sincretismo, onde a realidade invisível, que é Javé, acaba sendo facilitada pela realidade tangível desses ídolos, ou do próprio bezerro, né, da representação de Baal. Quer ver um exemplo disso? 1 Reis 12, olha o que vai dizer o versículo 25 e seguintes, ó. 1 Reis 12. Deixa eu achar aqui. Acharam aí na Bíblia para fazer a leitura? Sim, professor. Lê para mim, Belinda, por favor, para me ajudar. Do 25 ao... 33. Certo. 1 Reis 12, né? Isso. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e entre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Pronto, aqui você tem o pecado paradigmático, né? O pecado de Jeroboão, e isso vai sendo uma espécie de refrão, né? Cometeu o mesmo pecado de Jeroboão. Então, Jeroboão ele entra como um elemento de paradigma, que cria um padrão. E veja que quando ele cria os bezerros, ele fala, ó, veja, ó Israel, aqui estão os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Ali a ideia desses bezerros, né? Os especialistas em AT vão dizer que é como se fossem 2 altares, ou um altar, né? Na verdade ele fez 2, né? São 2 altares, para o Deus invisível que é Javé. E esse bezerro, né? Ou a representação de força, virilidade, ele seria a demonstração tangível do que é Javé. Então você está tendo aqui um sincretismo. Só que aí o escritor de 1 Reis, ele pega e diz, só que isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Né? Então, a realidade de quem é Javé foi esquecida. E a realidade do que era o bezerro, para ser visto como algo tangível, do Deus intangível que era Javé, acabou sendo totalmente corrompida. Então, esse elemento de sincretismo é que Elias ele vai combater lá na frente, quando chega a sua narrativa, do capítulo 17 ao 22. Uma outra coisa que a gente pode perceber do culto a Baal, ou do baalismo, que Elias ele se levanta contra,
era o tipo de festa que era o baalismo. Era uma festa regada a vinho e imoralidade. Então, você tem aqui um baalismo, um tipo de culto, que já ensinava como obrigação religiosa tanto a bebedeira quanto a licenciosidade. Então, é um atrativo para a população de Israel. Por quê? Vai ser sempre mais fácil seguir o curso de menor resistência. Você tem todo aquele conjunto de regras dado por Moisés, e aqui você tem o quê? Todo um elemento de menor resistência. Então, o atrativo do culto a Baal era muito forte no entorno ali de Israel. E Baal, ele era a divindade da fertilidade. Ele era o deus da fertilidade. E essa fertilidade era vista onde? No ciclo da vegetação. Você tinha um momento em que a vegetação morria no inverno, mas na primavera, Baal, ele apareceu em todo o seu esplendor. Então, você tinha aquela demonstração do poder. E por Baal ser a divindade da fertilidade, o sexo cultual, que era um meio de culto no baalismo, era uma forma de Baal fertilizar a terra. Então, você tem todo um conceito de uma realidade que pertence à criação, que é a sexualidade, mas ela é vista como uma representação de algo divino. Não, Baal só fecunda a terra quando nós representamos isso ou demonstramos isso em seu próprio culto, com esse tipo de comportamento. Em uma sociedade agrária, daqui a pouco eu posso falar para Jorge, esse tipo de prática, ela servia para assegurar o quê? A própria sobrevivência da nação. Então, você tem aqui um elemento de sobrevivência. Olha, se a vegetação não vai florescer, nós estamos ferrados, Então, a forma de se prestar um culto a Baal era um meio realmente de garantir a sobrevivência do povo, A gente fica pensando, como que é possível isso, Como que é possível isso? Diga, Jorge. Ô, professor, foi justamente por isso que o profeta Elias, ele disse que não iria chover segundo a palavra dele. Porque o Baal, ele era considerado o Deus, com D minúsculo aí, da fertilidade e também das colheitas, do plantio. Isso, que é o que a gente vai chegar aqui. Ou seja, é nisso aí que você tem todo o contexto do desafio que é lançado por Elias. É nesse contexto que está o desafio do capítulo 17, versículo 1. Bora ler aí. 1 Reis 17. 1. 17 qual, professor? 1. 17:1. Primeiro Reis 17:1. Pode ler, professor? Pode. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Veja agora, Belinda, o capítulo 16, verso 32. Olha só aí, ó. 16:32. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. E o 33. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que viveram antes dele. Ou seja, o culto a Baal é para garantir a lavoura. Elias pega e fala, é para garantir, pois não vai ter lavoura nenhuma, Agora que não vai chover mesmo. Ou seja, a seca seria a demonstração de que Javé, não Baal, é Deus, Não haverá ciclo de vegetação renovada pelo baalismo. E o interessante é que Israel demorou para entender isso. Demora.
Se você vai para Oséias, né? Oséias capítulo 2, verso 5. Bora só abrir aqui em Oséias aqui. Oséias 2, verso 5. Vamos estudar Oséias ainda, viu? Eita glória. 2:5. A minha tradução é João Ferreira de Almeida, Oséias 2:5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, minha lã e meu linho, o meu óleo e minhas bebidas. Veja que Israel aqui está recebendo a repreensão de Oséias, de que ela acha que aquilo que recebe da lavoura, comida, aquilo que ela obtém como água, como lã, linho, azeite e bebida, é fruto de quem? Do baalismo, que é essa linguagem dos seus amantes, ou seja, deste culto a Baal, né, e de tudo aquilo que ele lhe representava. Então, Oséias, ele tece a mesma crítica que Elias, ele acabou fazendo. E é interessante, gente, que a disputa de Elias com Acabe não é uma disputa entre Elias e Acabe, quando Elias faz aquele desafio. É, na verdade, uma disputa entre Javé e Baal, né? É essa a grande disputa. Não é entre duas pessoas, mas entre dois conjuntos de crença. E Elias, ele já sabia que, por causa do sincretismo que estava ocorrendo ali em seu contexto, na convivência pacífica de dois altares diametralmente opostos, que era o altar de Baal e o altar de Javé, nesse tipo de sincretismo e convivência pacífica, o altar de Javé sempre ficaria deserto. Esse conflito termina lá no Monte Carmelo, né, professor? Isso, isso. Olha o que vai dizer o capítulo 18, verso 30. É de Oséias, professor? Não, de 1 Reis agora. A gente agora volta para Reis de novo. 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Oxe, restaurou um altar que estava em ruínas. Em ruínas por quê? Ele já estava esquecido. Nem culto se prestava mais. Ou seja, no elemento sincretista, é a verdade que é sacrificada. Ou seja, a verdade do Deus de Javé que estava sendo esquecida. Então, era um altar já totalmente esquecido, já em ruínas. Porque o altar que estava sempre em sacrifício era de quem? O do próprio Baal. Né? Então, veja que Elias, ele percebe todo esse conflito no qual ele se coloca como um homem de frente. Na próxima aula, eu não terminei ainda não, mas na próxima aula, a gente vai abordar a problemática da política, religião e economia no mundo antigo, que é uma outra disputa que Elias também ele entra de frente, e uma reflexão sobre a teofania no Horebe. Né? Mas antes de fechar, eu queria pegar aqui o capítulo 18, que vai dizer bem assim, ó, versículo 1. Ó. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que ia percorrer. Acabe foi em uma direção e Obadias na outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou.
Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o seu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor teu Deus que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te desejar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor Deus a minha juventude. Uma coisa interessante de Obadias e Elias. Ambos se mantêm fiéis a Deus, agora com vocações distintas. Obadias, ele tem uma vocação de se manter fiel a Deus dentro da corte de Acabe, com um envolvimento político, uma influência e uma abertura política que Elias nunca poderia ter. Elias, ele mantém a sua fidelidade a Deus longe da política, longe da corte de Acabe, muito pelo contrário, como uma voz somente de crítica. Veja que, na ausência de um Obadias, muitos profetas poderiam estar morrendo aqui, né? Mas ele faz o quê? Diante de um decreto dado pela corte, ele opta por obedecer a quem? A corte ou ao próprio Deus, ao qual ele é fiel? Ao próprio Deus, tanto que ele, na surdina, né, ele protege algumas pessoas. Então, nesse aspecto, a gente aprende. Deus nos chama para ser fiéis. Agora, a vocação que nós somos chamados vai ser sempre diferente uma da outra. Everson pode ter uma vocação, Belinda outra, Suede outra, Firmo outra, Ceará outra. Cada um de nós aqui somos chamados para alguma vocação. Mas, independente da vocação, todos somos chamados para o mesmo elemento de fidelidade. Fidelidade irrestrita, sem nenhum tipo de rivalidade, né? Então, Osés e Obadias servem nesse aspecto, viu? Como dois homens de vocações distintas, mas com fidelidade a Deus. Alguma pergunta aí sobre Elias? Ô, professor, é só que assim, a gente olhando aí a história de Elias e tudo, falando do baalismo, só uma curiosidade, até esses cultos pagãos, né, com a questão de orgias e tudo, vem também daí, ou tem alguma ligação? Porque eu nunca tinha prestado atenção nessa questão da questão de ser fecundo, a questão do baalismo nesse ponto, eu realmente nunca tinha observado essa parte. Então, depois nós vemos mais, nos tempos mais modernos, né, nós vemos também esse desenvolvimento de cultos com, não a orgia no sentido de prazeres da carne, mas sim cultuando algum Deus. Isso aí tem alguma ligação também, E outra coisa que a gente percebe, assim, tudo que a gente vê hoje em dia, de alguma forma, a gente já viu na Bíblia, né? É um negócio assim que a gente começa a fazer as ligações, a gente fala, rapaz, nada é novo, tudo já tinha, tudo já vinha mostrando através da Bíblia, né? E ainda tem gente que diz que a Bíblia não é verdade, né? Mas tudo bem. Por exemplo, Belinda, nós não poderíamos dizer que o nosso mundo é pagão. O nosso mundo é neopagão. Existe um neopaganismo, né? Porque o paganismo é aquele período de tempo onde uma cultura não teve contato com o cristianismo. Já o neopaganismo é uma cultura que resiste ao cristianismo. E quando hoje você encontra um padrão de comportamento que exalta o sexo ou o prazer pelo prazer, independente da fonte que lhe dá satisfação, você tem, na verdade, um neopaganismo ressurgindo em nosso próprio tempo, onde você não tem um desfrutar daquilo que dá, mas uma corrupção e abuso do que é dado por Deus, né? Tem uma obra, ela foi até uma série na Amazon Prime, Deuses Americanos, onde você tem as divindades antigas sendo reconfiguradas atualmente. Você tem uma, eu acho que é Afrodite, ela, como a deusa do sexo, ela acaba engolindo os homens, né? E ela usa o elemento da sedução
Só que as pessoas acabam não, atualmente, adorando ela, porque ela chega nesse mundo, no século XXI, e quer encontrar os altares iguais ao mundo antigo. Aí chega uma divindade do nosso tempo, que é chamada algoritmo, não é uma divindade antiga, já é uma divindade moderna. Ele pega e fala bem assim para ela: não, você não vai encontrar altares igual no seu tempo. O altar de culto hoje é isso aqui, ó. E ele pega e entrega um celular. Então é bem interessante a abordagem que ele faz de elementos religiosos dentro da nossa modernidade, viu? Não dá para assistir com menos de 18, não. Tem algumas questões aí que você tem que avançar o controle, viu? É filme, professor? É uma série, Deuses Americanos. Deuses Americanos. Tem algumas situações boas, mas eu não achei que foi tão bom assim, não. Mas aí, nesse tipo de comparação, ela é bem interessante. Do mundo antigo, do paganismo, com a situação moderna. Mais ninguém? Eu vou esperar o capítulo 19 para a semana. Pronto, Jorge, pronto. Professor, só porque no momento que o senhor perguntou, eu não podia falar ali. Em relação ao Horizonte 1, 2, 3, o que está tudo reunido foi aquele capítulo de Isaías 52? No de Isaías 52 a gente encontra aquele elemento de primeiro, segundo e terceiro. Não que não exista outros, né? Possa ser que a gente consiga, mas Isaías fica bem claro, Bem claro. aquela realidade ali, dos 3 horizontes. Pronto. Vou fazer aqui a relação dos presentes. Diga, Jorge. A última aula, professor. Deus abençoe. É nós. Tamo junto. Se eu não citar algum nome, me diz aí, viu? Ademir, Adson, Anderson, Belinda, Bruno, Caio, Cleiton, Everaldo, Everson, Firmo, Gerson, Getro, Giliardi, Gilmário, João Pedro, Jorge, Lucas, Magdiel, Marcos Antônio Bonfim, Mércio, Paulo Henrique, Reinaldo, Suede, Tiago, Valquíris, Veranice e Wesley. Ufa! Faltou alguém? Ademir, deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei Ademir, seu nome aqui. Tá, coloquei aqui, viu? Pronto. Pronto, Ademir, tá podendo falar? Nos troca a palavra de oração? Minha internet tá um pouquinho ruim, na hora da chamada eu não ouvi o senhor falar aí. Tá ruim a internet? Não, mas vocês estão me ouvindo? Na hora da chamada que eu não ouvi o senhor chamando meu nome. Mas eu coloquei aqui sua presença. Amém. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer pelo fôlego da vida, nós queremos te agradecer pelo dia que passamos hoje. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecemos pela aula de hoje, que foi muito produtiva. Foi uma aula a qual o Senhor falou sobre os profetas, nos nossos corações, acerca daquilo, do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Continue abençoando a vida do professor, continue abençoando a sua família, continue abençoando os demais alunos. Nós te pedimos uma noite reparadora de sono, pedimos que o Senhor esteja guardando o nosso sono e que amanhã o Senhor nos dê um dia produtivo também. Continua sendo conosco hoje para todo sempre. Amém. Amém, amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Até quinta, Amém. Deus permitir, viu? Abraço. Amém. Amém. O problema é que eu acho que Maria Angélica nem Martom estão nessa turma, né? Só tem 6 pessoas aqui, faltando 4. João tá com a gente no grupo? Tá, né?
Porque se tivesse João Ceará, só fica faltando mesmo Maria Angélica e Martom. Eu acho que o Ceará esqueceu, né? Que ele saiu, ele estava na aula. Acho que a Suede também saiu. Acho que o mais importante é a gente, agora pelo menos a gente tem uma semana a mais, porque eu conversei com a professora Brenda, eu falei, professora, eu acho que o grupo da gente ficaria muito prejudicado. Por quê? Porque os outros grupos vão ter o feriado, vão ter mais 2 semanas pela frente, e ela foi super tranquila, gente, eu fiquei muito feliz, ela foi super de boa. Não, Belinda, eu até estava contando que vocês iam ter o feriado para trabalhar. Mas aí, o que a gente pode fazer? Já que Maria Angélica e Martom também não estão, a gente poderia ver se a gente consegue marcar para talvez o feriado mesmo, algum horário que o pessoal possa, mas que